Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por ter terminado com ele sem aviso prévio? Então, aqui vai. Eu, 23, estava em um relacionamento com o Chris, 26, por 4 anos. Éramos melhores amigos. Tudo estava perfeito como um conto de fadas. Ambos tínhamos empregos bem remunerados. E tínhamos um ótimo apartamento, quer dizer, era dele, mas eu costumava pagar metade do aluguel. Eu pensei que era isso. Eu definitivamente sabia que íamos nos casar. Mas então a tragédia aconteceu. Uma das minhas colegas de trabalho foi demitida do trabalho porque ela abriu um processo por assédio contra o nosso gerente. Eu sabia que ele era capaz de fazer isso e ela tinha provas, então eu apoiei. Mas então ela foi demitida do trabalho e eu sabia que eu era a próxima a ser demitida. Todo mundo estava falando sobre isso. Todos nós sabíamos que eu seria demitida e isso eventualmente aconteceu. Mas eu não fiquei triste. Já estava procurando um novo emprego, contei ao meu namorado e ele foi muito compreensivo. Naquela noite, ele saiu com os amigos dele e me convidou, mas eu estava cansada. Tudo estava bem. 2 dias depois, recebi uma mensagem do amigo dele. Ele disse que meu namorado dormiu com a namorada dele. A princípio, pensei que era uma brincadeira ou uma piada, mas não, ele estava certo. Ele me disse que eles não tiveram um caso, mas dormiram juntos. Foi algo de uma vez só. Ele até me mostrou as fotos. A namorada dele confessou porque se sentiu culpada e ele terminou com ela. Pediu-me para fazer o mesmo. Fiquei chocada, não sabia o que fazer. Pensei em perguntar ao meu namorado, então recebi uma mensagem dele dizendo que queria falar comigo. Ele disse que viria para casa e que se eu estivesse em casa, ficasse lá, que ele estaria lá em 15 minutos. Isso confirmou tudo. Eu estava chorando e então empacotei minhas malas e todas as minhas coisas. Deixei um bilhete dizendo: sei que você traiu e estou terminando com você. Fiz isso porque não queria enfrentá-lo. Se eu tivesse ficado lá, ele teria me manipulado. Ele sempre fazia isso quando queria algo. Fui para a casa da minha irmã e fui dormir. Desliguei meu telefone. Contei à minha irmã tudo e disse para não dizer ao meu namorado que estou aqui. Ele estava ligando para todos da minha família e amigos para saber de mim, mas eu já tinha contado para minha família. Meu namorado até visitou a casa da minha irmã, acho que ele sabia que eu estava lá. Minha irmã o expulsou. Eu estava totalmente anestesiada. Não sabia como me sentir ou o que fazer. Nem mesmo estava mais chorando, apenas sentada lá totalmente em branco. O namorado da minha irmã me disse que posso ficar o tempo que quiser. Ele é um ótimo cara. Alguns dias depois, estava esperando minha irmã quando meu ex-namorado veio até mim e sentou ao meu lado. Aqui está como foi a conversa. Oi, como você está? Bem, como você pode ver. Você está ótima. Está muito bonita. O que você quer agora? Você traiu e agora está aqui para me dar razões ou desculpas? Eu não fiz de propósito, simplesmente aconteceu. Me desculpe, nunca vou fazer isso de novo. Eu te amo. Foi meu maior erro, eu não estava no controle. Você pode me dar um tapa ou me punir, mas não me deixe. Aliás, ele estava chorando incontrolavelmente durante isso, mas nada realmente funcionou para mim. Ele estava literalmente implorando. Ok, eu te perdoo. Agora vai embora. Mas e o nosso relacionamento? Que relacionamento? Eu disse que estou terminando com você. Você pediu perdão e eu aceitei. Você não pode fazer isso. Você sabe que eu estraguei tudo, estou arrependido agora. Vou morrer se você não voltar. Eu realmente não tenho tempo para isso agora. Você pediu perdão e recebeu, agora não há mais nada a falar. Eu saí enquanto mal conseguia controlar minhas lágrimas. Eu estava apenas mostrando um rosto forte para ele. Ele veio novamente no dia seguinte, mesma discussão. Uma semana depois, ele disse que eu deixei minhas coisas na casa dele. Era um quadro cheio de nossas fotos que eu tinha dado a ele. Ele estava fazendo isso de propósito. Tirei todas as fotos e guardei o quadro. Todos os dias ele está aqui. Ontem eu disse a ele para parar de fazer isso, nada vai acontecer. Apenas vá e aceite a verdade. Hoje ele não falou, mas ele estava lá. Eu estava fazendo compras e ele estava em todos os lugares, em cada loja que eu ia.
Certamente não me importo, mas isso é estranho. Ele está apenas me seguindo neste ponto. Eu não quero ver o rosto dele todos os dias. Não mostrar não significa que eu não tenho sentimentos. Eu choro todos os dias à noite. E vê-lo todos os dias só piora. Ele está arruinando minha vida neste ponto. Ele está dizendo que terminei com ele sem aviso prévio. Então, estou errada por não esperar pela explicação dele? Edição: muito obrigada por todas as sugestões. Vou solicitar uma ordem de restrição. Também liguei para o amigo dele, cuja namorada ele traiu, e ele disse que com certeza vai me ajudar. O namorado da minha irmã está voltando amanhã. Além disso, vamos para a casa da amiga da minha irmã para dormir. Apenas hoje, já que estamos sozinhos aqui. O marido dela é policial. Edição: a garota com quem ele traiu ligou algumas horas atrás. Ela e o namorado dela voltaram a ficar juntos. Eles estão optando por um relacionamento aberto. E aparentemente, meu ex-namorado convenceu o amigo dele a perdoá-la. Minha irmã surtou com ela. Mas por que o amigo dele ainda está falando com ele e também quer me ajudar? Eles estão todos juntos e me fazendo de boba? Minha irmã gravou a ligação. Eu sei que isso não é necessário, mas mesmo assim. Porque o amigo dele fez isso, ou talvez ele esteja planejando algo mais, eu não sei. Eu sei que estas não são informações necessárias para o meu caso. Mas isso aconteceu e eu pensei em compartilhar. Desculpe se você acha que isso não foi relevante. Estou obtendo uma ordem de restrição. Até agora, não fui a lugar nenhum. Minha irmã ainda está comigo, tentando me animar. Atualização. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos vocês pelo apoio e conselhos. Muitas pessoas concordaram comigo que fiz a coisa certa. Eu não devia nada a ele. Ele estragou o relacionamento quando traiu. Alguém disse que parece que foi escrito por uma criança. Desculpe, o inglês não é minha língua materna. Então, eu dei o meu melhor. Dormi a maior parte do dia hoje, pois estava um pouco para baixo. Quando acordei, o namorado da minha irmã estava aqui. Minha irmã me disse que, enquanto eu estava dormindo, ela recebeu uma mensagem do meu ex-namorado. Ela me mostrou as mensagens. Era um texto longo, basicamente tudo o que ele queria dizer. Vou apenas escrever as coisas importantes. Ele começou com a parte da traição. Ele disse que está envergonhado de si mesmo, como ele fez isso, blá blá blá. Mas ele ainda está insistindo que não fez de propósito. Ele se arrepende de tudo. Ele escreveu alguns detalhes do que aconteceu, mas não me sinto confortável compartilhando isso. Então ele disse que não me contou porque achou que eu o deixaria, o que significa que se o amigo dele não tivesse contado, eu nunca teria sabido que ele traiu. A coisa mais interessante aqui é que ele ainda está insistindo na razão de que não estava no controle. Então ele acrescentou que o amigo dele e a namorada dele voltaram porque eles realmente se amam. Eles queriam resolver esse problema e superaram as coisas, chegando à conclusão de que o relacionamento deles é importante. Eles sabem que todos cometem erros. Todos merecem uma segunda chance na vida. O relacionamento deles é forte, então eles sobreviveram a esse transtorno. Ele disse que estou jogando fora um relacionamento de 4 anos por um erro que ele claramente se arrepende. Ele entende que minha confiança está quebrada, mas ele vai tentar reconquistá-la. Eu não sei como ele vai fazer isso, me seguir não faz com que eu confie em você, cara. Ele disse que estou com raiva e magoada por ter tomado essas decisões e deixado ele. Eu deveria tê-lo ouvido primeiro e depois tomado a decisão. O tio dele está doente, então ele vai visitá-lo. Então ele está dizendo que vou ter muito tempo para pensar quando ele se for e tentar entender a situação dele. Ele está sempre por perto, então estou incomodada com ele. Ele disse que nosso relacionamento não tinha problemas antes porque nos entendíamos. É isso que os relacionamentos são. Se todos pensassem como eu, nenhum casal teria ficado junto. Todo relacionamento tem falhas, mas sobrevive porque estão dispostos a fazer sacrifícios. E que ele ainda me ama muito. Fará qualquer coisa para me ter de volta. Ele pode até esperar anos por mim. Ele não vai me seguir novamente, mas quer falar comigo quando voltar. Boa sorte com isso, Chris. O namorado da minha irmã disse que acha que meu ex-namorado não vai a lugar nenhum. Ele só quer que a gente pense que ele foi embora para que paremos de pensar em envolver a polícia. Depois que ficarmos relaxadas, ele vai começar a fazer isso de novo.
Ele está claramente tentando agir como inocente. Sinceramente, mesmo que ele esteja dizendo a verdade, eu já tomei minha decisão e não vou mudá-la. Quanto à ordem de restrição, discutimos tudo e resolvemos. Não tive muito tempo hoje porque o cachorro da minha irmã teve uma diarreia terrível, então limpamos a casa e o levamos ao veterinário. Ele está bem agora. Então, é isso que aconteceu. Vou atualizar vocês se algo mais acontecer. Obrigada por me apoiarem e mostrarem sua preocupação. Atualização. Muitas coisas aconteceram desde então. Meu ex-namorado não me contatou por 6 dias, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu realmente pensei que ele finalmente tinha ido embora. Mas, em 1 de setembro, por volta das 21 horas, recebi uma ligação de um amigo em comum dizendo que meu ex tentou cometer suicídio. Seus amigos estavam lá e conseguiram impedir. Foi um caos, mas ele está bem agora, apenas machucado um pouco. Eu fiquei assustada e chorei, nunca pensei que ele faria algo assim. Quando eu era criança, minha vizinha se deletou e não lidei bem com isso. Fiquei traumatizada desde então, sou muito sensível. Chorei a noite toda, não dormi, não comi. Em seguida, a amiga em comum me visitou após vê-lo e disse que ele está bem. Mas ele parece que não está cuidando de si mesmo. Além disso, fui chamada de vadia, cachorra e muitos outros nomes pelos amigos dele. Ela disse que eu deveria ir vê-lo. Minha irmã discordou disso, pois isso daria a ele a esperança de que eu voltaria para ele. Minha irmã ligou para minha mãe e contou tudo a ela. Elas sabem como eu lido com essas coisas, porque depois que meu pai faleceu em 2021, eu fiquei deprimida. Eu praticamente desisti, não comia, apenas dormia, não falava com ninguém. Foi muito difícil para mim superar tudo isso. Eu reconstruí minha vida depois de tudo isso, apenas para que isso acontecesse. Minha mãe disse que vai voar até aqui assim que puder. Ela veio aqui 3 dias depois com tudo pronto. Ela queria que eu fosse para Boston com ela. Então, meu tio tem uma casa em Boston. Sua namorada estava lá. Ele comprou quando estavam juntos, mas agora eles terminaram e a casa está vazia. Ele a usa sempre que vai a Boston. Ele frequentemente diz a todos os parentes que, se você quiser ir lá, pode ficar na minha casa. Ele disse a ela que podemos ir lá por alguns dias. Minha mãe queria me tirar daqui. Ela não estava errada porque meu aniversário estava próximo. Eu não queria ir porque tenho tudo aqui, mas acho que é hora de seguir em frente. Então, para o meu ex, deixei um recado de voz e um cartão. Eu sei que foi bobagem da minha parte fazer isso, mas não posso partir assim. Estou em Boston agora com minha mãe. Minha irmã não conseguiu sair, então ela ficará lá com seu namorado. Também sinto muito por todo o problema que causei a eles. Eles vão vir aqui, pois é meu aniversário amanhã. Eu realmente não sei como me sentir. Só quero ficar sozinha. Mas não posso dizer nada, pois não quero estragar nada. Já fiz o suficiente. Eu não tenho emprego, perdi meu relacionamento de 4 anos, tenho que começar tudo de novo, pelo menos minha mãe está aqui. Não estou me sentindo bem aqui, mas é hora de aceitar e continuar. Talvez as coisas melhorem, eu espero. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu, 28, não posso ter filhos, e minha esposa, 27, não quer adotar. Vou compartilhar um pouco da minha história pessoal para ajudar você a entender toda a situação. Fui abandonado pelos meus pais biológicos quando era muito jovem e fui adotado aos 8 anos de idade. Meus pais adotivos foram maravilhosos comigo, e tenho um irmão que é filho biológico dos meus pais adotivos, 3 anos mais velho do que eu. Acredito que ter sido abandonado teve um impacto profundo em mim, e sempre tive um forte desejo de ser pai e ter filhos. Conheci minha esposa quando eu tinha 19 anos e ela tinha 18. Sempre fui aberto com ela sobre minha história, fornecendo todos os detalhes, e deixei claro que meu sonho era ter uma família com mais de um filho. Ela também expressou o desejo de ter uma família, e isso nunca foi um problema.
Casamos e já se passaram cerca de 2 anos desde que decidimos ter nosso primeiro filho. Começamos a tentar, mas ela não engravidou, então buscamos orientação médica para entender se havia algum problema. Foi então que descobri que sou estéril, e minha esposa não tem nenhum problema médico. Fiquei arrasado, mas como eu mesmo fui adotado, vi a adoção como a solução ideal. Sugeri à minha esposa que deveríamos adotar, mas ela era contra. Ela citou razões que, na realidade, são baseadas em preconceitos contra crianças adotivas. Fiquei profundamente triste com isso, porque quando você fala sobre uma dessas crianças, está falando também sobre mim. Tivemos muitas discussões, mas não consegui mudar suas opiniões preconceituosas. Por outro lado, ela propôs que fizéssemos inseminação artificial com um doador anônimo. Discordo disso porque custaria muito dinheiro, e sinto que é injusto agir de forma tão egoísta quando há milhares de crianças esperando para serem adotadas. Nosso casamento está passando por uma séria crise por causa disso. Não consigo compreender como ela pode ter opiniões tão negativas sobre adoção estando casada comigo. Agradeceria qualquer sugestão sobre como mudar a mente dela. Já considerei seriamente a separação porque ser pai é o sonho da minha vida. No entanto, ainda amo minha esposa. Seria uma separação por causa desse problema algo extremo demais? Estou realmente perdido. Edição: esqueci um ponto extremamente importante quando escrevi. Minha esposa disse que, se tivéssemos um filho por inseminação artificial, seríamos os pais biológicos, mesmo que eu não fosse o pai biológico. Discordo completamente disso. Acredito que precisamos ser o mais honestos possível com a criança. Atualização: quando escrevi o post anterior, sabia que meu relacionamento havia terminado, e era como se eu quisesse que um estranho na internet viesse com uma ideia brilhante que pudesse salvar meu casamento. Neste sábado, conversei com minha esposa, e decidimos que é melhor nos separarmos. Eu a amava muito, e tenho certeza de que ela também me amava. Acho que escolhi mal minhas palavras no outro post e deixei de fora informações importantes, então vou explicar em mais detalhes o que levou à separação. Nunca fui contra ter filhos biológicos, porque todos nós somos filhos biológicos de alguém. No entanto, sempre fui contra gastar dinheiro para ter filhos biológicos. Se vamos gastar dinheiro, acredito que é mais justo gastá-lo com a adoção, já que existem milhares de crianças querendo um lar. Essa não é uma nova posição minha, mas, por algum motivo, nesses 9 anos de relacionamento, namoro mais casamento, com minha ex-esposa, nunca discutimos isso. Quando descobri que não podia ter filhos naturalmente, disse à minha esposa que queria adotar. Então ela mencionou que havia métodos para nós ainda termos filhos biológicos, principalmente a fertilização in vitro. Então, expliquei minha posição sobre o assunto para ela. Ela até teve consultas por conta própria, tentou me convencer, até chegar à conclusão de que a inseminação artificial seria a melhor opção, uma vez que ser biologicamente relacionado não era tão importante para mim e os custos seriam muito menores. Foi aí que nossa discussão sobre o assunto escalou. Ela viu que eu não cederia, então começou a dizer coisas extremamente negativas sobre crianças que estão disponíveis para adoção. Ela disse coisas como essas crianças são problemáticas, é por isso que seus pais biológicos não as querem, que esses problemas não podem ser resolvidos com amor, cuidado e apoio psicológico, e que a maioria dessas crianças acabará usando drogas ou simplesmente não terá futuro. Me senti pessoalmente ofendido porque eu mesmo fui uma criança abandonada por meus pais. E quando disse isso a ela, ela simplesmente disse que eu era uma exceção. Sinto que o que ela disse é como uma pessoa negra casada com um racista. Sinto que se ela soubesse desde o início que eu era uma criança que foi abandonada, não quereria estar em um relacionamento comigo. Sinto que ela me odiaria sem nem me conhecer. Além disso, ela tem o direito de ser mãe biológica, e eu estava tirando esse direito dela, o que também era extremamente injusto da minha parte. Por essas razões, terminei nosso relacionamento. Infelizmente, no post anterior, muitas pessoas também fizeram comentários preconceituosos sobre crianças e o processo de adoção. O processo de adoção não é traumático, o traumático é o processo de ser abandonado pelos pais biológicos, a espera para ser adotado e muitas outras coisas que podem ser traumáticas. Entendo aqueles que dizem que as crianças têm traumas, mas por favor, deem a elas uma chance. Elas não têm culpa do que aconteceu com elas. Sei que nem todos estão prontos para adotar, mas pelo menos não falem mal do processo ou desanimem aqueles que desejam adotar. Fui adotado em uma idade mais avançada do que a média, me formei na faculdade e nunca causei problemas para os meus pais. Claro, tenho meus problemas pessoais, mas não acho que já tenha causado problemas para os meus pais por causa deles.
O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que fui adotado. Lembro desse dia todos os dias. A ex do meu noivo morreu e meu relacionamento está em ruínas. Meu noivo, 30, e eu, 31, estamos juntos há quase 3 anos. Estávamos super empolgados com o nosso casamento que vai acontecer daqui a 6 meses. Eu tinha uma regra rígida sobre ex-namorados no relacionamento, e ambos concordamos com isso. Sem fotos, sem contato, sem histórias, nada disso. Antes de me conhecer, ele estava em um relacionamento sério por mais ou menos o mesmo tempo que nós. No entanto, sua ex, 29, um dia disse a ele que não o amava mais, e eles terminaram. Ele ficou com o coração partido, e levou meses para se curar. Como a ex dele estava bloqueada, a mãe dela entrou em contato com meu noivo e disse a ele que ela estava com câncer e queria vê-lo uma última vez. Essa foi uma decisão difícil considerando minhas regras, mas eu senti muita pena dessa garota estar perdendo a vida tão jovem, então eu apoiei a decisão do meu noivo de vê-la, mas com a condição de que eu estivesse na mesma sala que eles. Aparentemente, ela havia desenvolvido câncer de pele, e o médico havia feito uma previsão para ela alguns meses antes de eles terminarem. A ex disse que ela queria que ele levasse uma vida feliz com uma mulher que pudesse compartilhar a vida com ele, e nos desejou o bem. Foi por isso que ela mentiu sobre não amá-lo mais, e que ela sempre o amou todo esse tempo. Ela faleceu recentemente, há 3 semanas, e meu noivo está um desastre. Não consigo apagar da minha mente a forma como eles seguravam as mãos um do outro e o olhar de nostalgia e amor nos olhos dele por ela, enquanto eu olhava, me sentindo como uma intrusa. É tão difícil e doloroso vê-lo chorar por outra mulher que ele já amou. Literalmente não consigo deixar de ouvir as coisas que ele disse para a mãe dele na cozinha um dia. Eu me pergunto como teria sido a vida com ela, nós poderíamos ter sido uma família feliz própria. Ela queria ter filhos comigo, e nós poderíamos tê-la chamado de Rose, como ela queria. Onde isso me deixa? Porque ainda estou na vida dele se ele preferiria estar com outra pessoa. Prometi a mim mesma que só estaria com um cara para quem eu sou a única e principal prioridade. Eu vi isso nele antes, mas agora não sei. Acredite em mim, eu não sou uma pessoa sem coração e preferiria não me colocar em nenhuma situação em que me considere um monstro. Mas isso parece incrivelmente complicado e extremamente doloroso sentir que sou a terceira pessoa em meu relacionamento, que antes era feliz e próspero. Ele tem buscado o apoio de mim e eu emprestei um ouvido atento e ele tem me contado tantas histórias sobre o tempo que passou com ela, e eu não gostei nem um pouco disso. Meu terapeuta me disse que, embora ter empatia seja importante, eu não deveria perder minha identidade em meu relacionamento, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. 2 dias atrás, ele recebeu um pacote pelo correio, e era da irmã da ex aparentemente, era um álbum de fotos dos velhos tempos que a ex queria que ele tivesse. Meu noivo segurou com tanta delicadeza e ficou um pouco emocionado, e eu literalmente desabei no chão chorando, tendo um ataque de pânico. Acho que quase desabafei tudo o que tenho sentido, a sensação de ser a terceira pessoa, a injustiça de toda a situação com base no que eram minhas regras sobre ex-namorados, minha raiva em relação a ex por se inserir em nossas vidas sem motivo quando ambos estávamos literalmente tão felizes com o rumo das coisas em relação ao nosso casamento, questionando onde estão suas lealdades, e acho que fiz isso de uma das maneiras mais dolorosas. Eu disse a ele que precisamos pausar nossos planos de casamento por enquanto e queria 1 semana ou 2 de folga para pensar em nosso relacionamento. Estou na casa da minha irmã e não consegui dormir ou comer direito desde então. É como se eu estivesse deixando de amar meu noivo, e ele tem me ligado e mandado mensagens sem parar. Me sinto tão culpada agora. Ele tinha tendências suicidas anos atrás, e tenho medo de que eu possa desencadear isso. Ele diz que a ex já morreu e que isso vai destruí-lo se eu também o deixar. Se eu o deixar também. ênfase no também, estou simplesmente cansada. O que diabos eu devo fazer? Quer dizer, tenho algumas ex bastante importantes. Se uma delas morresse, eu ficaria triste. Mas mesmo que elas fizessem alguma confissão de amor eterno no leito de morte, eu classificaria isso como interessante, mas triste. Eu deixaria bem claro à minha parceira que não estava ansiando pelo que poderia ter sido. É meio contraditório para ela terminar com ele para que ele pudesse encontrar a felicidade com outra pessoa, apenas para ela confrontá-lo mais tarde com a verdade que deixa sua mente em parafuso e essencialmente prejudica seu relacionamento atual com a mulher que ele deveria ser feliz. Isso é uma bagunça. Eu sei que ele está de luto agora, mas espero que ele perceba como é essa situação do seu ponto de vista. Você está se sentindo como uma terceira roda quando deveria ser o número 1 dele.
Atualização. Para aqueles de vocês que disseram as coisas mais vis para mim, talvez porque têm as bagagens de alguém viúvo ou simplesmente não têm experiência em relacionamentos, ou não conseguem entender que as emoções humanas são complexas, sua falta de consciência está aparecendo. Depois que o choque inicial dos comentários julgadores passou, decidi que era melhor ignorar completamente qualquer julgamento que questionasse meus limites e como lidei com meus sentimentos. Simplesmente não pode haver 3 pessoas neste relacionamento, e eu me recuso a acreditar no contrário. Muitos de vocês pensaram que poderiam fazer melhor me ensinando sobre votos de casamento, mas todos vocês estão esquecendo que os votos de casamento também significam abandonar todos os outros em mente, corpo e espírito. Ela pode não estar fisicamente presente, mas ele estaria em um estado emocional diferente, uma parte dele pertencerá permanentemente às lembranças dela e não há nada de errado nisso inerentemente, mas simplesmente não é para mim. Alguns de vocês têm padrões diferentes para a parceria, e isso está tudo bem. O que não está bem é envergonhar aqueles que os têm e fingir que são melhores do que eu e que não teriam se sentido magoados se estivessem no meu lugar. Acho que, no Reddit, se você não consegue aceitar um comportamento emocionalmente cruel de seu parceiro em luto, você é insegura. Adivinha só, eu preferiria ser insegura do que aceitar que o coração do meu parceiro anseia por outra pessoa. Houve também alguns leitores que foram verdadeiramente difíceis porque assumiram que minha terapeuta estava massageando meu ego. Por que você assume que sua opinião importa mais do que a de um profissional literal? Haha, e não, foi ela quem me aconselhou a ser flexível em relação aos meus limites quando apoiei meu ex-averso ex. Mas mesmo ela não antecipou o quão ruim ficou com toda a confissão de amor. Todos que dizem que tenho ciúmes de um cadáver ou estou competindo com uma pessoa morta, acho que estão ignorando o elefante na sala. Como essas frases nem fazem sentido para mim. Como é possível ter ciúmes dos mortos? O elefante na sala é a fidelidade emocional e relacional do meu noivo, um compromisso total, 100% comigo e somente comigo, o que não é possível se você estiver namorando um viúvo recém-lutado ou alguém que esteja ansiando ativamente por outra pessoa que não seja o parceiro atual. E talvez eu tenha cometido um erro em ficar naquele quarto, mas acho que também não? Porque meu noivo disse que, se eu não estivesse lá, ele não teria me contado de qualquer maneira, por causa de como teria se complicado. Acho que foi a decisão certa afinal. Não importa quantas pessoas gostem de discordar. E o fato de eu saber o que estava acontecendo em seu coração me permitindo sair confirma porque preciso desses limites. Se eu tivesse sido firme sobre ele não ir vê-la, não teria ficado me sentindo como uma divorciada. Não tenho energia para elaborar quantas histórias carinhosas ouvi desde a partida dela, mas uma coisa fica clara. O fato de ele ter seguido em frente desde o término inicial só porque ela decidiu terminar as coisas me faz sentir que ele está apenas se conformando comigo e a única razão pela qual estou com ele hoje é porque ele não conseguiu construir uma vida com ela. Ele reviver o que poderia ter sido em seu futuro danificou qualquer confiança que eu tinha nele além de qualquer reparo. Não consigo deixar de ouvir coisas que ele disse, e não acho que vá me recuperar do dano que isso causou em ambos. Sair da minha situação me permitiu ver as coisas de forma diferente e percebi que não era culpa dele. Ele estava experimentando luto novamente, mas também não era justo para mim. Francamente, não é o tipo de relacionamento que eu queria, que veio com uma bagagem tão profunda. E você pode perguntar por quê. Talvez porque eu perceba que não preciso me queimar para manter os outros aquecidos e agir como se tudo estivesse bem. Muitos comentários apontaram como a ex também lidou mal com a confissão, que nem deveria ter acontecido. Eu a perdoo porque acho que ela pagou injustamente com a perda do meu relacionamento com a própria vida, e ela não merecia isso. Acho que seus teatros de última hora não terminaram bem para o meu relacionamento, porque a vida não é um filme e envolve sentimentos reais. Então sim, terminei com meu noivo, e não foi bonito. Depois de me ligar pela 100ª vez, finalmente concordei em falar com ele, pois tive tempo para pensar nas coisas. Objetivamente, tenho me sentido bastante inadequada, em segundo plano e emocionalmente sobrecarregada, e isso afetou minha autoestima. Fui até a nossa casa e devolvi o anel com o qual ele me pediu em casamento. Eu disse a ele que não o vejo mais no meu futuro, pois vê-lo lamentar um futuro com a ex fez com que eu perdesse todos os sentimentos por ele. Sinto-me apenas entorpecida. Ele começou a chorar histérico e me implorou para ficar, porque agora eu estava terminando com ele da mesma forma que sua ex fez uma vez. Isso me fez chorar ainda mais, pois ele ainda não conseguia ver além de seu luto. Ele me perguntou e gritou por que estou fazendo isso. Ele disse muitas coisas cruéis para mim, que são sinceramente dolorosas, mas as coisas realmente escalaram aqui.
Ele disse que não vai me deixar ir e quer que nós consertemos as coisas. Foi quando percebi que não estava segura onde estava. Tive que chamar minha irmã e a mãe dele na casa dele para ajudar a acalmá-lo, para que eu pudesse sair da casa o mais rápido possível. Enquanto sua mãe e minha irmã observavam, aqui foi a troca. Duvido que você já teve um coração. Ah, o que você sabe sobre meu coração, quando você não sabe de nada além do seu próprio sofrimento? Um dia, espero que você tenha a decência de admitir o quanto se arrepende de me magoar, assim como ela fez. E talvez, apenas talvez, a vida lhe sirva um tipo diferente de câncer nos próximos 3 anos para lhe ensinar uma lição. Todas nós olhamos chocadas e horrorizadas, e sua mãe deu-lhe um tapa bem merecido no rosto. Dizer que ele instantaneamente se arrependeu seria um eufemismo. Ele chorou como se uma represa tivesse se rompido. Tive que dar a ele seus remédios pela última vez. Minha irmã murmurou, espero que você esteja envergonhado de si mesmo, e agarrou meu braço, levando-me para fora de casa. Talvez eu procure um acompanhamento assistencial para ele assim que recuperar um pouco de sanidade e senso de normalidade. Eu ainda me importo com ele como pessoa e certamente não quero mais demonizá-lo, mas este não é o homem por quem me apaixonei. Acho que tenho que ficar solteira por um tempo e encontrar alguém que realmente mereça o meu tempo. Quando eu amo com todo o meu coração. E quero alguém que possa apreciar isso. Desejo a todos, até mesmo aos críticos, paz e amor. Vou sair do Reddit para cuidar da minha saúde mental agora. Desculpem, não estarei mais aqui para interagir. Novamente, desejo amor e paz a todos que se importaram. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.